Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária. Parte 2. Capítulo 13. Planejamento. Louis pressionou a cabeça, com informações sobre o território girando constantemente em sua mente. Com base nas informações existentes, ele começou a formular o futuro plano industrial do território da Maré Vermelha. Afinal, depender exclusivamente do sistema diário de inteligência para gerar lucros inesperados suficientes para alimentar quase 1000 pessoas era irrealista. O território da Maré Vermelha precisava de indústrias estáveis. Quando as informações estavam organizadas em sua mente, ele olhou para Silco e disse: "Eu falo, você escreve." Silco, preparando-se, assentiu instintivamente com a cabeça. "Mandem esses 100 pescadores se dirigirem imediatamente para a margem do rio." Louis apontou com uma caneta para o rio sinuoso no mapa. "Primeiro, construam um cais temporário, preparem os barcos de pesca com antecedência e fiquem prontos para retomar a pesca. Embora não haja muitos peixes agora, assim que a temperatura da água subir, grandes cardumes subirão o rio para desovar. Nessa época, a pesca se tornará uma das fontes de alimento mais importantes do território da Maré Vermelha. No futuro, também precisamos considerar a possibilidade de estabelecer zonas de aquicultura ao longo do rio. Se conseguirmos cultivar com sucesso peixes adaptados a águas frias, poderemos desenvolver nossa própria indústria de aquicultura, em vez de depender apenas da pesca extrativa." "Entendido." Silco anotou cada ponto-chave mencionado pelo senhor. Além da pesca, a agricultura e a pecuária também não podem ser negligenciadas. Atualmente temos mais de 400 agricultores com foco na recuperação de terras. O dedo de Louis traçou uma linha pelas zonas de temperatura quente e fria no mapa. A água termal pode ser usada para descongelar o solo, e os sistemas de irrigação devem ser preparados com antecedência. O solo aqui não é particularmente fértil, mas a utilização das áreas geotérmicas o tornará comparável. As primeiras culturas a serem plantadas serão centeio e batata, pois essas culturas são resistentes ao frio e podem crescer nesta terra. "Entendido." Quanto à pecuária, Louis fez uma pausa, lembrando-se do gado no território. Atualmente, o número de animais no território é muito pequeno, depender apenas do gado bovino, ovino e de renas existentes não é suficiente para sustentar uma agricultura em larga escala. Vou organizar para que as pessoas vão até a cidade da Alabarda de Gelo para comprar mais gado e, ao mesmo tempo, estabelecer uma zona dedicada à pecuária para desenvolver a criação de animais. "Entendido." Silco continuou a assentir, cansado, mas anotando diligentemente cada instrução. Em seguida, Louis desenhou um círculo na área florestal do território da Maré Vermelha no mapa. "Temos mais de 50 caçadores experientes. Além da caça diária, eles também podem explorar as condições da floresta nos arredores. Não deixe que bestas mágicas se aproximem e não permita que forças desconhecidas se infiltrem. Finalmente, temos os artesãos trazidos da cidade da Alabarda Gelada. Os curtidores devem priorizar a confecção de roupas de inverno, os ferreiros devem forjar ferramentas agrícolas e os carpinteiros devem construir casas. Também podemos criar uma oficina, reunir todos os artesãos, deixá-los colaborar e recrutar aprendizes para formar uma cadeia de produção completa." Louis falava rapidamente, cada frase soando como uma decisão que ele havia ensaiado inúmeras vezes em sua mente. Inicialmente, Silco não tinha muita afeição pela identidade de um lorde. Os nobres de que se lembrava eram hipócritas, arrogantes, cheios de conversa fiada sobre benevolência e moralidade, mas tratavam seu povo como gado. E a impressão inicial que Louis teve dele foi simplesmente a de uma pessoa bondosa. Mas agora, ele estava começando a mudar de opinião. Este senhor não só tinha um bom coração, como também sabia utilizar os recursos disponíveis. "Esse rapaz é bastante capaz." Silco sentiu admiração. Assim, sem mais nem menos, Louis executou o plano item por item, e o território da Maré Vermelha começou oficialmente a operar. A fogueira iluminava as figuras atarefadas, a fumaça subia em espirais, os caçadores se preparavam para partir, os pescadores começavam a consertar seus barcos e o som de martelos ecoava no ar. Esta terra, há muito silenciosa, despertava lentamente sob os arranjos de Louis. A primavera chegou silenciosamente, mas a maior parte das terras do norte ainda estava coberta por resquícios de neve, impossibilitando o cultivo. No entanto, o terreno sob os pés de Louis era diferente. O solo estava macio e úmido, carregando o aroma único da primavera. Isso aconteceu graças à ordem dada por Louis, uma semana antes, para que pessoas conduzissem água termal para os campos, usando o calor geotérmico para derreter o solo congelado. Agora, a terra que estivera congelada durante todo o inverno finalmente amoleceu, e o solo árido, antes impróprio para a agricultura, gradualmente rompeu em vitalidade. Será que isto é mesmo terra no norte? Um agricultor pegou um punhado de terra, sentiu sua umidade quente e não pôde deixar de exclamar. Ao ouvirem isso, as pessoas ao redor também se abaixaram para tocá-lo, com os rostos cheios de surpresa. A água quente realmente derreteu o solo congelado. No norte, podemos plantar as colheitas já no início da primavera. Discussões acaloradas surgiam e desapareciam nos campos. Obviamente, usar água termal para descongelar o solo congelado era apenas uma medida temporária. A água termal tem um alto teor de sal e, se usada muitas vezes, poderia transformar a terra em solo salino-alcalino impróprio para o plantio. Quando as condições forem favoráveis, o cultivo em estufa também será necessário.
Ao lado de Louis estava um homem de meia-idade com as roupas manchadas de lama e capim seco. Seu nome era Mick, e ele era o oficial de assuntos agrícolas do território da Maré Vermelha. Inicialmente, Mick era apenas mais um escravo, sem nada de especial e sem jeito para falar. Não fosse pelo sistema diário de informações, Louis provavelmente nunca teria percebido que em meio a um grupo de escravos, havia um que era habilidoso na agricultura. Ele possuía um talento inato para a agricultura, chegando a ter uma intuição quase instintiva para o solo, as plantações e o clima. Quando Louis encontrou Mick, anunciou sua libertação da escravidão e o nomeou oficial de assuntos agrícolas do território da Maré Vermelha. Mick mal podia acreditar no que ouvia. Aquilo era algo que ele jamais ousara sonhar. Ele não era eloquente e não sabia como expressar sua gratidão, então simplesmente se refugiou nos campos, dedicando todos os seus esforços a isso. Hoje foi dia de arar e aplicar fertilizante de base no território afetado pela Maré Vermelha. Mick pegou um punhado de terra úmida, esfarelou-a delicadamente entre os dedos e exibiu um sorriso de satisfação. Ele olhou para Louis, enxugando as mãos ásperas na barra da roupa. Meu senhor, tudo está pronto. Nesse caso, vamos começar. Louis assentiu com a cabeça. Todos apostos revolvam a terra, ordenou Mick em voz alta. A ordem foi executada rapidamente, e centenas de agricultores se curvaram, cravando arados de ferro profundamente no solo. Tão macio. Há até calor nesta terra. O amolecimento do solo surpreendeu muitos agricultores que anteriormente trabalhavam no norte. E tudo isso graças à ideia genial de Louis. A reverência do povo por Louis aumentou mais uma vez. Observando os agricultores lavrando a terra com diligência, Louis perguntou: o fertilizante está pronto? Já está pronto há muito tempo. Mick gesticulou com a mão. Uma dúzia de carrinhos de madeira avançava lentamente pelos campos, carregados de fertilizante escuro, exalando um odor forte e pungente. Este era um fertilizante base especial que Louis havia ordenado que fosse coletado e preparado assim que chegasse ao território. Era uma mistura de excrementos humanos e animais, palha, vísceras de peixe e pó de entulho, uma criação alquímica. Os dejetos humanos e animais, assim como a palha, forneciam nutrientes básicos, enquanto as vísceras de peixe eram ricas em matéria orgânica. Além disso, o pó de entulho não só pode aumentar consideravelmente a fertilidade, como também prevenir eficazmente infestações de pragas, proporcionando um ambiente de crescimento mais favorável para sementes após a semeadura. O forte cheiro de fertilizante impregnava o ar, causando ardência no nariz das pessoas. Alguns franziram a testa, mas ninguém reclamou. Nem mesmo Louis, como Lorde, demonstrou qualquer sinal de desprezo. Afinal, todos sabiam que somente esses fertilizantes poderiam trazer uma colheita melhor. Os agricultores espalharam o fertilizante ordenadamente no solo arado e, em seguida, misturaram-no uniformemente com enxadas, permitindo que os nutrientes penetrassem completamente. Podemos semear em 4 dias. Mick pisou na terra com uma expressão satisfeita no rosto. Louis ficou parado por um instante e, depois de confirmar que tudo estava em ordem, virou-se e saiu. Não era que ele detestasse o fertilizante com cheiro forte, mas sim que seu sistema diário de inteligência havia sido atualizado com 3 informações bastante úteis que ele precisava analisar. Capítulo 14. Nova inteligência. O olhar de Louis vacilou ligeiramente enquanto ele observava as 3 informações exibidas pelo sistema diário de inteligência. 1. O chefe da tribo Lua Fria foi envenenado e morreu, e a tribo Lua Fria entrou em guerra civil. 2. Existe uma matilha de lobos do campo de gelo na fenda da Rocha Verde, composta principalmente por filhotes. 3. 4 dias depois, Jack estará vendendo sementes de cranberry na cidade da Alabarda de Gelo, com mais de uma dúzia de sementes de baga vermelha de sangue de gelo misturadas. Louis ergueu uma sobrancelha. Normalmente a inteligência do sistema costumava conter muita informação trivial e irrelevante. Mas hoje, todas as 3 informações eram valiosas. Tribo Lua Fria? Louis lembrou-se das informações de inteligência referentes a essa tribo bárbara da fronteira norte. A tribo Lua Fria sempre foi uma das forças mais poderosas da fronteira norte, renomada por seus berserkers ferventes e arqueiros. Havia repetidamente hostilizado a província da fronteira norte do Império Sangue de Ferro, causando grande aversão ao Duque Edmundo. Agora que seu chefe havia morrido envenenado, a tribo estava fadada ao caos e, se a agitação continuasse, poderia até se dividir. Para toda a região da fronteira norte, isso pode ser um prelúdio para uma tempestade iminente. Mas para Louis, como ele era agora, esse assunto estava além de seu alcance. Afinal, ele era apenas um peixe pequeno que acabará de começar e ainda não tinha o capital necessário para influenciar o destino dos bárbaros. A única coisa que ele podia fazer era desenvolver sua força o mais rápido possível e se preparar para possíveis mudanças no futuro. Em seguida veio a segunda informação. Havia lobos do campo de gelo na fenda da Rocha Verde. Os filhotes foram a chave para essa inteligência. Os lobos do campo de gelo eram os principais predadores dos campos de neve da fronteira norte. Os lobos do campo de gelo adultos eram enormes, incrivelmente rápidos e conseguiam sobreviver em ambientes extremamente frios. Mais importante ainda, seu olfato era aguçado, tornando-os a melhor escolha para reconhecimento e combate. No entanto, os lobos adultos eram extremamente difíceis de domesticar, quase impossíveis de controlar para os humanos. Mas os filhotes eram diferentes. Se domesticados desde cedo, o território da Maré Vermelha possuiria uma força de combate única, os Cavaleiros Lobo. Louis supôs que os pais desses filhotes fossem a matilha de lobos do campo de gelo que eles haviam caçado a caminho do território da Maré Vermelha. Este foi realmente um encontro predestinado. Partiremos amanhã, murmurou Louis para si mesmo.
A última informação o fez cair na gargalhada. A fruta vermelha sangue gelado, uma fruta mutante extremamente rara. Sua aparência era semelhante à de cranberries comuns, mas seu fruto era vermelho escuro, seu suco espesso e continha abundante poder mágico. Mais importante ainda, também poderia aprimorar o ki de batalha dos cavaleiros da linhagem e promover o crescimento do cultivo. Se esse item pudesse ser cultivado em larga escala, se tornaria a especialidade mais preciosa do território da Maré Vermelha. No entanto, Louis percebeu um problema. Mesmo que corresse para a cidade da Alabarda de Gelo a toda velocidade, 4 dias simplesmente não seriam suficientes. Atrasos de apenas um dia podem muito bem levar outros a chegarem primeiro, e o valor da fruta vermelha sangue gelado era muito grande. Ele tinha que garantir que elas caíssem em suas mãos. Louis não podia correr esse risco. Ele fez um movimento decisivo, convocando imediatamente Lambert e outros 2 cavaleiros de elite. Lambert era seu cavaleiro guardião, com ele liderando a equipe, Louis podia ficar completamente tranquilo. Lambert disse Louis em voz grave, com um olhar sério, vocês 3 devem correr para a cidade da Alabarda de Gelo o mais rápido possível, garantindo que cheguem em 3 dias. Ele fez uma pausa e continuou. No lado leste do mercado, há um comerciante chamado Jack que estará vendendo sementes de cranberry daqui a 4 dias. Você deve chegar 2 dias antes, observar o mercado e garantir que compre todas as mercadorias dele na primeira oportunidade. Lambert ficou ligeiramente surpreso, mas imediatamente assentiu firmemente em concordância. Entendido, meu senhor. Ele ficou muito intrigado com o motivo pelo qual o senhor daria tanta importância a algumas sementes de frutos silvestres, mas obedeceu imediatamente sem questionar, porque todas as decisões que Louis tomou ao longo do caminho acabaram se provando corretas. Louis de repente percebeu que já que ia para a cidade da Alabarda de Gelo, também poderia tratar de alguns outros assuntos. Ele pegou um pedaço de pergaminho da sua escrivaninha e uma caneta para escrever uma carta. O conteúdo da carta era simples. Primeiro, informar que ele estava em segurança e segundo, pedir dinheiro. Embora não tivesse certeza se seu pai, de sangue frio, responderia, não custava tentar. Mesmo que apenas uma pequena quantia dos fundos fosse enviada, isso permitiria que o território da Maré Vermelha se desenvolvesse mais rapidamente. Após escrever, ele selou a carta, carimbou-a com seu selo e a entregou a Lambert. Assim que chegar à cidade da Alabarda de Gelo, entregue esta carta ao chefe da guilda de mercadores da nossa família e peça que a devolva o mais rápido possível. Lambert pegou a carta, guardou-a com cuidado e acenou com a cabeça em resposta, entendido. Certifiquem-se de que não haja erros de forma alguma, reiterou Louis. Entendido. Os 3 montaram em seus cavalos de guerra e galoparam em direção à cidade da Alabarda Gelada. Na manhã seguinte, Louis, acompanhado por 5 caçadores de elite e 8 cavaleiros formais, galopou pelo chão congelado, dirigindo-se diretamente para a fenda da Rocha Verde. Você confirmou isso? Louis olhou de soslaio para Egg, o caçador que liderava a equipe. Egg respondeu respeitosamente. De acordo com suas ordens, enviamos pessoas para investigar ontem à noite. A alcateia perdeu seu líder. A maioria são filhotes e algumas lobas idosas, escondidas nas cavernas rochosas no fundo da fenda. É uma boa oportunidade. O objetivo de Louis e seu grupo nesta viagem era, naturalmente, ver os filhotes de lobo do campo de gelo. Eles se aproximaram cautelosamente da fenda. A neve estava coberta de pegadas de lobo e manchas de sangue, sugerindo que uma luta feroz havia ocorrido na noite anterior. Egg apontou para uma mancha de neve desordenada. Veja, essas pegadas estão muito caóticas, indicando que pode ter havido brigas internas na alcateia de lobos. Com a morte do líder e a matilha sem o mestre, as brigas internas são naturais. Mais tarde nos dividiremos em 2 equipes. Uma equipe criará uma perturbação para atrair a atenção dos lobos adultos, e a outra equipe aproveitará a oportunidade para entrar na toca e resgatar os filhotes. Disse Louis lentamente, olhando para os caçadores. Vamos lá. Vários caçadores espalharam sangue fresco e restos de animais previamente preparados do lado de fora da caverna, amarrando os pedaços maiores atrás dos cavalos dos cavaleiros. Tratava-se de carne fresca de veado e ossos de animais, misturados com um forte cheiro de sangue, o que maximizaria os instintos de caça dos lobos adultos do campo de gelo. Um forte cheiro de sangue rapidamente impregnou o ar. Em pouco tempo, um rosnado baixo veio das profundezas da caverna, e pares de olhos verdes brilhantes se abriram na escuridão. Eles estão aqui, sussurrou Egg. 5 enormes lobos do campo adultos emergiram lentamente da caverna, seus olhos examinando cautelosamente os arredores, rosnados baixos reverberando em suas gargantas. Seus olhares se fixaram nos restos do animal à distância, e seu passo acelerou gradualmente enquanto corriam em direção à presa. Os cavaleiros imediatamente esporearam seus cavalos, arrastando os restos mortais dos animais com cordas e conduzindo a matilha de lobos para longe da caverna. O lobo alfa galopou em direção aos cavaleiros, com os outros lobos adultos seguindo de perto. Esta era, obviamente, uma armadilha cuidadosamente planejada. Quando os lobos adultos estavam longe dos filhotes, os cavaleiros repentinamente puxaram as rédeas de seus cavalos e os fizeram dar meia volta. Espadas longas brilharam com um fulgor gélido, golpeando diretamente para baixo. Baque! O lobo alfa não teve nem tempo de reagir antes que sua garganta fosse perfurada por uma espada. Os outros lobos adultos soltaram rugidos furiosos, tentando retaliar. Infelizmente, eles não estavam enfrentando caçadores comuns, mas cavaleiros formais que possuíam ki de batalha. O cheiro de sangue impregnava o ar, e no massacre unilateral, a matilha de lobos caiu um após o outro. Em poucos minutos, os cavaleiros eliminaram todos os lobos adultos. Capítulo 15 Filhote de lobo gigante. Embora o cavaleiro tenha batido facilmente o lobo adulto do campo de gelo, Louis e seu grupo já haviam se infiltrado rapidamente na toca da alcateia. Acendam as fogueiras, sussurrou Louis.
Vários caçadores imediatamente sacaram tochas e as acenderam com cuidado. Uma luz laranja quente iluminava o interior da caverna. As paredes rochosas eram ásperas e o ar estava impregnado com o aroma almiscarado característico dos animais. Todos olharam ao redor, encontrando rapidamente o alvo no fundo da caverna. Mais de 20 filhotes de lobo do gelo estavam amontoados, tremendo. Eles não eram muito grandes, tinham uma pelagem densa e branca como a neve, e seus olhos estavam cheios de medo dos humanos. Tantos filhotes! Exclamou um caçador em um sussurro surpreso. Egg lambeu os lábios rachados com um olhar fervoroso. Esses carinhas, quando crescerem, com certeza serão caçadores de primeira linha. Alguns dos lobos jovens soltaram um rosnado fofo, porém feroz, em direção ao grupo, tentando alertar os intrusos. Quando você está fraco, até mesmo sua raiva parece fofa aos olhos dos outros. Esses carinhas têm um temperamento bem forte, disse Egg rindo. Venham, criancinhas, comam um pouco. Um caçador colocou delicadamente um pedaço de carne na frente de um filhote encolhido em uma fenda na rocha, dando intencionalmente meio passo para trás para parecer menos ameaçador. Esses pedaços de carne haviam sido especialmente revestidos com um sedativo feito de ervas. Isso poderia acalmar as emoções dos filhotes de forma eficaz, permitindo que eles relaxassem sem perceber. Alguns filhotes ousados e famintos farejaram o cheiro de carne no ar e, após um momento de hesitação, finalmente não resistiram à tentação de avançar cautelosamente para roer. Ao verem que seu companheiro comia a carne sem problemas, logo mais filhotes começaram a disputar a comida, chegando até a empurrar seus companheiros com suas pequenas patas, com medo de ficar de fora. No entanto, em menos de 2 minutos, os efeitos do sedativo começaram gradualmente a se manifestar. Os filhotes, antes cautelosos, depois de comerem a carne, ficaram atordoados, alguns até cambaleando, seus corpinhos balançando levemente. Podemos ir agora, sussurrou Egg. Sejam gentis, todos esses serão os futuros lobos da guerra, instruiu Louis. Entendido. Os caçadores envolveram cuidadosamente cada filhote em peles de animais, impedindo-os de se debaterem devido ao desconforto. Embora alguns filhotes permanecessem conscientes, relutavam em obedecer, contorcendo desesperadamente seus pequenos corpos e resistindo aos caçadores. Mas no fim das contas, sua força era insuficiente, e eles foram colocados de forma rápida e segura em sacos de couro. Assim, todos os 20 e tantos filhotes perderam a capacidade de resistir e foram colocados individualmente em sacos de couro feitos especialmente para eles, garantindo que não seriam feridos durante o transporte. Missão cumprida. Louis olhou para os filhotes amontoados nas bolsas de couro à sua frente e deu uma risadinha. Vamos lá. Os caçadores imediatamente colocaram os sacos de couro nas costas, saíram da caverna para se encontrar com o cavaleiro e voltaram apressadamente para o território. Depois que os filhotes foram trazidos de volta para o território da Maré Vermelha, Louis ordenou que fossem colocados em um cercado de madeira previamente combinado. O recinto era espaçoso, com grama seca e espessa cobrindo o chão, e até mesmo vários ninhos macios feitos de peles de animais foram colocados nos cantos, imitando o habitat natural dos lobos para reduzir sua ansiedade. Apesar disso, após a repentina reviravolta, esses filhotes permaneceram extremamente cautelosos. Eles se amontoaram, com as orelhas peludas em pé, revelando dentes pequenos, mas afiados, prontos para se defender de ameaças externas a qualquer momento. Louis parou diante da cerca, com o olhar fixo no filhote mais peculiar no centro. Era um filhote visivelmente mais robusto que seus companheiros, com membros longos e um toque de rebeldia selvagem nos olhos, enquanto os outros filhotes se aconchegavam, emitindo gemidos baixos. A criatura permanecia ereta, seu olhar penetrante percorrendo os humanos do lado de fora da cerca, sem demonstrar qualquer sinal do pânico típico de uma jovem fera. E essa aura, emanando de seus próprios ossos, deixava claro à primeira vista o quão diferente ele era dos outros filhotes. Este aqui, Egg também notou, exclamando, tem tudo para se tornar um rei-lobo. Os ingredientes para um rei-lobo? Louis de repente pensou em algo, um leve sorriso brincando em seus lábios. Então você será chamado de presa fria. As orelhas do filhote se contraíram levemente, como se pressentissem que os humanos estavam falando sobre ele. No entanto, não demonstrou qualquer intenção de recuar, encarando-os com cautela. Egg, como você acha que devemos proceder para domesticá-los? Louis desviou o olhar e se virou para olhar para Egg, o caçador ao seu lado. O coração de Egg apertou. Essa pergunta parecia casual, mas sutilmente continha um tom de teste. Ele sabia que o senhor estava avaliando suas habilidades. Egg não se atreveu a ser negligente nem um pouco, organizando rapidamente seus pensamentos e respondendo respeitosamente. Primeiro, precisamos estabelecer um vínculo de dependência. Os filhotes precisam de segurança e comida, e devemos garantir que toda vez que os alimentarmos, eles vejam humanos, para que os considerem seus provedores. Mas isso não basta. Os filhotes são ferozes por natureza, domesticá-los apenas com comida é irrealista. Eles protegerão sua comida e até atacarão pessoas ativamente. Precisamos usar um método mais direto para ensiná-los a obedecer. Especificamente? Se um lobo protege sua comida, deve ser disciplinado imediatamente. Se resistir, deve ser imobilizado no chão até que ceda. No mundo dos lobos, a força prevalece. Louis assentiu com satisfação. Continue. O ânimo de Egg melhorou imediatamente e a tensão em seu coração diminuiu um pouco, e ele continuou. O segundo passo é estabelecer a ordem. Ele apontou para a presa fria. Existe uma hierarquia clara dentro de uma alcateia de lobos, e este filhote mais forte, seu tamanho, comportamento e olhar, tudo prova que ele nasceu para ser o rei dos lobos. Uma vez domesticado, os outros filhotes o seguirão naturalmente. Ao ouvir isso, Louis, pensativo, estendeu a mão e tocou levemente na cerca. Presa fria instintivamente ergueu o olhar, encarando-o, com um toque de cautela nos olhos, mas não recuou imediatamente. Então, qual é a sua sugestão? Perguntou Louis, continuando a perguntar.
Egg disse corajosamente, você deve domar Presa Fria pessoalmente. Somente se Presa Fria o reconhecer como seu mestre, ele e os outros serão absolutamente leais a você. Assim que essas palavras saíram de sua boca, os caçadores ao redor não puderam deixar de olhar para Egg com surpresa. Ter o próprio senhor domando um lobo? Isso não era uma ousadia comum. Mas Louis esboçou um sorriso significativo. O sistema diário de inteligência o havia lembrado de que Egg era um mestre domador de feras. Agora parecia verdade, aquele velho tinha algo de especial. Louis levantou-se lentamente e deu um tapinha no ombro de Egg. Muito bem. De hoje em diante, você será responsável por todos os assuntos relacionados à domesticação de feras no território da Maré Vermelha. Egg ficou atônito por um momento, então uma excitação incontrolável explodiu em seu coração, e ele subitamente se ajoelhou. Este subordinado não irá decepcionar suas expectativas. Há alguns meses ele era um andarilho miserável no território do norte, sobrevivendo apenas com a caça. Se não fosse pela passagem do grupo de Louis, ele provavelmente teria morrido congelado na neve. E agora, não só havia conquistado a admiração do senhor, como também lhe fora confiada uma grande responsabilidade. Além disso, dado o caráter do senhor, se ele desempenhasse bem suas funções, certamente não seria maltratado. Os espectadores, ao verem isso, lançaram olhares invejosos. Egg, aquele cara, ele tem sorte. De fato, seu status provavelmente será diferente daqui para frente. Capítulo 16 Príncipe da Semente. Jack era originalmente apenas um pequeno comerciante de sementes do sul, que mal conseguia sobreviver vendendo sementes de grãos e frutas. Embora sua vida não fosse rica, ele ao menos tinha o suficiente para comer e beber. Até alguns meses atrás, ele ouviu um colega comerciante se gabando em uma taverna. Após a emissão da Ordem de Recuperação do Território do Norte, muitos nobres acorreram ao Território do Norte para realizar a recuperação de terras, criando uma enorme demanda por sementes com a oferta muito aquém da procura. Essa notícia o comoveu profundamente. Veja bem, havia tantos comerciantes de sementes no sul quanto esterco de cavalo à beira da estrada. Centenas de pessoas brigavam por um pedaço de bolo, tornando incrivelmente difícil ganhar muito dinheiro. Mas o território do norte era diferente. Dizia-se que era um lugar árido e desolado, e as sementes eram difíceis de encontrar, então, contanto que as mercadorias chegassem, não haveria problema em vendê-las. Esta é uma chance de ficar rico. Jack trocou, entusiasmado, todas as economias que havia acumulado ao longo dos anos por sementes. Ele carregou sua pequena carroça e partiu em disparada para o território do norte sem parar, sonhando em ficar rico da noite para o dia. No entanto, no momento em que pisou na cidade da Alabarda de Gelo, ficou completamente estupefato. Esta não é a maior cidade do território do norte? A cidade estava dilapidada, as ruas enlameadas e os pedestres mal vestidos, todos com aparência cansada, sem qualquer sinal de prosperidade ou oportunidades de negócios. O coração de Jack afundou, e uma sensação sinistra invadiu sua mente. Acabou, eu não vou perder tudo, vou? Mas como ele já estava lá, não podia simplesmente voltar de mãos vazias. Então, ele tomou coragem e encontrou um espaço vazio no lado leste do mercado para montar sua pequena barraca. Você é Jack, o vendedor de sementes? Antes mesmo que ele pudesse organizar suas mercadorias, 3 cavaleiros chegaram a cavalo, ainda empoeirados da viagem, com as armaduras cobertas de lama e expressões um tanto ansiosas. Jack levou um susto, com o coração disparado. Por que eles sabiam o nome dele? Será possível que sua reputação como o pequeno príncipe da semente tenha se espalhado da província central para a província do norte? Mas visitantes eram convidados, então ele rapidamente endireitou as costas, pigarreou e estava prestes a apresentar seus produtos. Do que precisam, senhores? Minha loja tem batatas, centeio, aveia, trigo. O cavaleiro líder o interrompeu imediatamente. Vamos levar tudo. O quê? Jack pareceu chocado, suspeitando que tivesse entendido errado. Vamos levar tudo. Quanto? Jack ficou realmente estupefato. Será que as pessoas do território do norte são todas tão generosas assim? A mente de Jack trabalhava a mil, calculando por quanto ele poderia vender esse lote de mercadorias. Por fim, fingiu hesitar por um instante, depois ergueu 5 dedos. Já que você vai levar tudo, vou lhe dar um desconto. 5 moedas de ouro. 5 moedas de ouro. No sul, um saco de sementes de batata custava apenas 2 moedas de ferro, e o custo de todas as sementes em sua carroça juntas era inferior a 1 moeda de ouro. Jack já estava preparado para negociar o preço, chegando a planejar reduzi-lo ainda mais caso eles não ficassem satisfeitos. Bom, para sua surpresa, o cavaleiro líder nem sequer lhe deu ouvidos, simplesmente tirou 5 moedas de ouro da bolsa e as atirou casualmente para ele. Então, ele e os outros 2 cavaleiros rapidamente juntaram todas as suas sementes e partiram às pressas. Jack ficou ali parado, segurando 5 pesadas moedas de ouro na mão, completamente atônito. Com o vento frio soprando, ele finalmente percebeu que sua barraca havia sido completamente esvaziada. Ele rapidamente baixou a cabeça para examinar as moedas de ouro, folheando-as uma a uma, confirmando que eram todas verdadeiras. Real, tudo real. No segundo seguinte, uma emoção extasiante o invadiu, e Jack quase saltou de alegria. Sou rico. O custo de suas sementes, somado às despesas de viagem até o território do norte, foi inferior a 1 moeda de ouro, e agora ele havia lucrado diretamente 4 moedas de ouro, e ele não tinha feito praticamente nada. Será que fazer negócios no território do norte é mesmo tão fácil assim? Jack apertou as moedas de ouro com força, sua mente já esboçando rapidamente seu próximo plano. Isso foi apenas o começo. Se ele voltasse e vendesse mais algumas centenas de sacos de sementes no atacado, não conseguiria ganhar centenas de moedas de ouro? Ao pensar nisso, os lábios de Jack se curvaram em um sorriso de 90 graus.
O território do norte era simplesmente uma mina de ouro. Ele ia voltar e pegar um empréstimo para se tornar o maior comerciante de sementes do território do norte. É claro que ele não sabia que entre as sementes que acabará de vender estavam sementes de fruta vermelha sangue gelado, que podiam ser vendidas por mais de 1000 moedas de ouro. Caso contrário, ele teria se arrependido amargamente. Quanto à história de como ele perdeu tudo mais tarde, essa é uma história para outra ocasião. Enquanto Lambert voltava correndo para o território da Maré Vermelha com as sementes, Louis cavalgava e inspecionava o progresso do plantio nas terras agrícolas. Nos campos, os agricultores semeavam diligentemente, com o som das enxadas revolvendo a terra a subir e descer. Onde quer que Louis fosse, os agricultores paravam o trabalho e faziam uma reverência respeitosa. Mas ao contrário de outros territórios nobres, os agricultores daqui não demonstravam um medo humilde nos olhos. Em vez disso, havia uma espécie de respeito sincero. Especialmente os trabalhadores que antes eram escravos, seus olhos, quando olhavam para Louis, brilhavam com fervor. Eles ansiavam para que seus esforços fossem notados por seu senhor, conquistando assim uma chance de liberdade. Louis viu tudo isso, mas não demonstrou muita emoção. Afinal, em sua opinião, não havia diferença entre escravos e homens livres, ambos eram a força motriz do território da Maré Vermelha. Além disso, o sistema vigente motivava essas pessoas a trabalharem mais, e ele não tinha pressa em mudá-lo. Quando chegasse a hora certa, ele poderia considerar medidas mais estáveis para libertar os escravos, mas por agora, eles tinham que provar o seu valor. Nesse instante, Mick aproximou-se, apoiando-se na enxada, com o rosto radiante de alegria incontida. Meu Deus! Mick enxugou o suor da testa, as rugas se acentuando com um sorriso. O efeito desses fertilizantes é realmente excelente. Com certeza teremos uma boa colheita este ano. Louis olhou para os campos arados e constatou que o solo estava de fato úmido, macio e de cor escura, claramente tendo absorvido nutrientes suficientes. Ele assentiu levemente. Quais são as primeiras colheitas? Centeio, nabos, batatas, respondeu Mick imediatamente. Essas culturas são resistentes ao frio e amadurecem rapidamente. Contanto que nada de inesperado aconteça, podemos esperar a primeira colheita em 3 meses. Louis assentiu com a cabeça em concordância. O centeio pode ser moído em grãos grossos, e os nabos podem ser usados tanto como vegetais quanto como ração para o gado. E as batatas eram ainda mais fáceis de plantar e colher, podiam ser armazenadas por muito tempo e eram a cultura mais adequada para a alimentação em situações de emergência. Embora algumas áreas do território da Maré Vermelha tivessem aquecimento geotérmico, o que as tornava muito melhores do que outras terras no território do norte, nem toda a terra era adequada para a agricultura intensiva. Para garantir a segurança, priorizar o plantio dessas culturas resistentes ao frio foi a escolha mais sensata. Mas isso estava longe de ser suficiente para satisfazer a ambição de Louis. Assim que a tecnologia de cultivo em estufa fosse aperfeiçoada, ele plantaria mais tipos de culturas para resolver completamente o problema alimentar do território da Maré Vermelha. Louis permaneceu em silêncio na crista da colina, com o olhar percorrendo a paisagem à sua frente. O solo negro e fértil brilhava sob a luz do sol, e as figuras atarefadas dos agricultores se entrelaçavam, semeando a esperança para o futuro do território da Maré Vermelha. Essa terra congelada, antes árida, estava lentamente sendo revitalizada sob seu planejamento. Louis sentiu uma sensação indescritível de realização em seu coração. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 17 Lua Sangrenta. Todos eles estão mortos. O coração de Sif batia forte e descompassadamente. Ela apertou os flancos do cavalo com toda a sua força, e o cavalo de guerra galopou pelo campo de neve gelado, levantando uma nuvem de poeira branca com os cascos. Os sons da batalha ecoavam na noite, os uivos dos cães acompanhados pelos gritos dos guerreiros. Por quê? Por que acabou assim? Há poucos dias, ela estava sentada em uma tenda aquecida, ouvindo seu pai contar as glórias da tribo, seus irmãos rindo e brincando, e sua mãe arrumando delicadamente seus cabelos. Inicialmente, ela pensava que no futuro seria como seu pai, liderando seu povo na conquista do campo de neve. Mas aquele banquete destruiu completamente tudo. Seu pai, Harold Juba de Gelo, desmaiou repentinamente durante o banquete, convulsionando e soltando rugidos dolorosos, morrendo diante dos olhos de todos. Nos dias seguintes, sua mãe, irmãos e irmãs morreram um após o outro, ou executados ou morrendo de acidentes inexplicáveis. Suas cabeças estavam penduradas em pilares de pedra, o sangue pingando na neve branca, um vermelho intenso. Sua mente ainda ecoava com as palavras que seu irmão Siegel acabará de proferir. Sif, escute. Siegel agarrou seus ombros com voz urgente. Fuja para o sul e nunca mais volte. Ela balançou a cabeça freneticamente, com os olhos cheios de lágrimas. Não, irmão, eu... Siegel agarrou-a subitamente pela nuca, obrigando-a a olhar para ele. Escute. Corra para o sul. Não volte. Nem pense em vingança. Então, sem mais delongas, Siegel chicoteou o cavalo com toda a sua força, desembainhou seu machado de batalha e se virou para encarar os perseguidores. Ele rosnou com o sangue fervendo. Seus olhos se tornaram maré vermelha, o totem em seu corpo repentinamente se iluminou, seus músculos incharam como rochas e ele se transformou em um deus da guerra enfurecido. Berserker com sangue fervendo. Ao custo da própria vida, ele queimou o próprio sangue em troca de invencibilidade temporária. Vamos lá, seus canalhas. Vamos para o inferno juntos.
Ele riu descontroladamente, erguendo seu grande machado para enfrentar os inimigos que surgiam das trevas. O coração de Sif parecia estar sendo dilacerado. Ela queria correr e lutar ao lado do irmão, mas o cavalo de guerra já a havia levado galopando para o sul. O frio ainda não havia desaparecido completamente, e o rio no lado oeste do território da Maré Vermelha ainda carregava o hálito gélido do inverno. Todas as primaveras e outonos, este rio recebia cardumes de peixes migratórios. Eles nadam rio acima para desovar nos bancos de areia rasos, e após a eclosão dos alevinos, retornam às águas mais profundas acompanhando a correnteza. Os povos indígenas conhecem essa lei natural desde tempos antigos. Mas seus métodos de pesca ainda estão presos à fase de arpoar peixes com garfos de madeira e recolher peixes com cestos de bambu. Assim, embora mal conseguissem encher a barriga comparado ao verdadeiro potencial deste rio, era apenas uma gota no oceano. Assim, sob o comando de Luiz, 100 pescadores partiram para a margem do rio para iniciar planos organizados de construção de instalações de pesca. Eles simplesmente construíram um cais temporário com estacas de madeira e pedras. Carpinteiros também foram convocados, o que levou os pescadores a trabalharem dia e noite na construção de barcos de pesca. Eles trabalharam incansavelmente, construindo finalmente 10 barcos de pesca que puderam ser lançados para operação em 2 semanas, preparando-se para a futura Maré Vermelha. A atividade pesqueira nesta região sofreu mudanças drásticas nessas 2 semanas, mas ninguém esperava que sua primeira operação de pesca em grande escala acontecesse tão rapidamente. O motivo foi que Louis recebeu ontem uma informação importante do sistema diário de inteligência. Amanhã, o rio no lado oeste do território da Maré Vermelha receberá um grande número de cardumes de peixes. Essa notícia o deixou muito animado, e ele imediatamente ordenou: todos os pescadores, reúnam-se no cais da margem do rio e preparem-se para a pesca em grande escala. Assim, no dia seguinte, a margem do rio estava repleta de gente, e 100 pescadores estavam enfileirados, aguardando as ordens de seu senhor. No cais de madeira rústico, mas já de certa forma estabelecido, Lord Louis estava em uma plataforma elevada, observando a multidão. Pessoal, hoje daremos início à primeira operação de pesca em larga escala do território da Maré Vermelha. Você se lembra de como este lugar estava desolado há um mês? Mas veja agora, temos barcos, redes de pesca, um cais. Tudo isso é resultado do seu trabalho árduo. Não ficaremos mais à espera que o destino nos dê benefícios. Em vez disso, usaremos nossas próprias mãos para controlar nosso futuro. E hoje, tudo está pronto. Só precisamos estender a mão e pegar. E avisaremos a todos no território da Maré Vermelha que os dias de fome acabaram. Que possamos voltar com a carga completa. Os pescadores ficaram entusiasmados com as palavras de Luiz, erguendo suas redes e arpões em uníssono e gritando: voltem com a carga completa. No entanto, um leve toque de ansiedade indescritível surgiu nos olhos de Luke, o funcionário da pesca que estava ao lado de Louis. Será que realmente haverá peixes? Ao longo do último mês, os julgamentos de Louis foram comprovados repetidamente pelos fatos, convencendo Luke e todos os outros. Mas o problema era que se tratava de pesca. A pesca depende muito da sorte. Mesmo os pescadores mais experientes têm dificuldade em prever exatamente qual dia será de grande pesca e qual dia poderá resultar em redes vazias. Ele ficou um tanto surpreso ao receber a notificação de Louis ontem. Por que sua senhoria tinha tanta certeza de que haveria uma grande colheita hoje? E se não houvesse? Se a colheita no rio hoje não fosse grande, aquele discurso inspirador de agora teria virado piada. Além disso, os pescadores haviam se preparado com grandes expectativas durante meio mês, apenas para não conseguirem nada. Seria um problema menor se o moral dos pescadores fosse afetado. Mas o mais importante é, o senhor feudal ficaria furioso por causa disso? O que ele faria então? Será que sua senhoria o desperia e o atiraria ao rio como isca? Luke lançou um olhar furtivo para Louis, percebendo que este não estava nada perturbado. Ele ficou ali parado com um leve sorriso no rosto, como se já tivesse visto os cardumes de peixes agitando-se no rio. Será esta a serenidade do senhor? Lucas estava meio perdido em pensamentos. Nesse instante, Louis interrompeu os devaneios de Luke. Está tudo pronto? Está pronto, respondeu Luke prontamente. Louis assentiu com a cabeça. Então comecem. Lucas respirou fundo, subiu na plataforma elevada e deu a ordem em voz alta: irmãos, prossigam conforme o planejado. Os pescadores estavam esperando há muito tempo e começaram a dividir o trabalho. De acordo com o plano de Louis, a operação de pesca de hoje seria dividida em 3 grupos para garantir a máxima eficiência da pesca. O primeiro grupo era a força principal, constituído por 10 barcos de pesca. Os pescadores manobravam os barcos com destreza, lançando as redes de cerco no meio do canal do rio, formando uma colossal barreira de redes. O segundo grupo era o pequeno grupo de pescadores. Com um número relativamente menor de pessoas, eles eram responsáveis por lançar redes nas águas rasas ao longo da margem, capturando cardumes de peixes perto da costa. Os pescadores trabalhavam com destreza, lançando rapidamente as redes de pesca na água, com a malha do tamanho ideal para capturar peixes menores. O terceiro grupo era uma equipe que utilizava ferramentas de pesca tradicionais. Eles empunhavam arpões de pesca sondando rapidamente a água, e assim que avistavam um cardume, lançavam seus arpões com força, capturando os peixes em fuga. Alguns pescadores também armam armadilhas ao longo da margem. Essas ferramentas simples, porém eficazes, conseguiam capturar peixes que não se aproximavam das redes de pesca, aumentando ainda mais a quantidade pescada. Capítulo 18. Uma farta colheita de peixes. Irmãos, prossigam conforme o planejado, gritou Lucas a plenos pulmões, e a margem do rio imediatamente se encheu de atividade.
10 barcos de pesca se espalham em formação, seus remos agitando a água em um borrifo. Em seguida, os pescadores submergiram enormes redes de arrasto no rio. Essas redes, meticulosamente aprimoradas, se fechavam assim que tocavam a água. Mantenham a formação. Não deixem os peixes escaparem. As veias do Capitão Reg saltavam em seus braços, a corda de cânhamo em sua mão esticada como a corda de um arco. Sombras escuras se moviam descontroladamente sob a água, avançando como uma maré. Eles estão na rede. Eles estão na rede. Alguém gritou primeiro, e o rio inteiro irrompeu subitamente como se tivesse sido bombardeado. Peixes de água doce e cabeças rechonchudas se debatiam contra as redes, mas a formação compacta de 10 barcos não lhes dava escapatória. Os pescadores, ainda mais ágeis, apertaram as cordas, prendendo-as firmemente. Inúmeros respingos irromperam na superfície da água, e peixes saltaram para fora, suas escamas prateadas brilhando à luz do sol, uma visão verdadeiramente encantadora. Puxe rápido. Não deixe a rede afrouxar. Hahaha, essa é a maior quantidade de peixes que eu já vi na minha vida. Os braços dos pescadores se tensionaram enquanto puxavam juntos com toda a sua força. A rede de cerco se contraía continuamente, e seu peso excessivo chegava a inclinar ligeiramente os barcos. Quando a última rede foi totalmente recolhida, os barcos estavam abarrotados de peixes vivos que saltavam para fora da água. Cada peixe era muito maior do que os peixes de rio típicos, brilhando com um fulgor atraente, seus corpos rechonchudos se contorcendo constantemente. Desta vez, a colheita superou a imaginação de todos. 2.000 peixes, o suficiente para alimentar toda a região afetada pela maré vermelha por vários dias. Do outro lado da margem do rio, os pescadores que lançavam redes também trabalhavam com todas as suas forças. O ângulo de lançamento da rede deve ser preciso, caso contrário, você perderá o peixe, instruiu um velho pescador experiente a um jovem aprendiz ao seu lado. O jovem inexperiente respirou fundo, segurou a rede de pesca firmemente com as 2 mãos e a lançou com força. A rede descreveu um arco perfeito no ar, envolvendo um cardume de peixes que ainda não havia escapado. Consegui! Ele apertou a corda com entusiasmo, e a água imediatamente se agitou com grandes respingos quando peixes gordos de 60 centímetros foram fisgados, debatendo-se desesperadamente. Este é enorme. Ele ergueu com entusiasmo um peixe tão comprido quanto seu braço, e seus companheiros próximos lançaram olhares invejosos. Se isso fosse usado para fazer sopa, nem consigo imaginar o quão deliciosa ficaria. O grupo sorriu de orelha a orelha e seus movimentos se aceleraram. Embora a pesca não se comparasse à do grupo que usou redes de arrasto, eles ainda conseguiram capturar centenas de peixes frescos, e os baldes de madeira de todos ficaram transbordando. Do outro lado da margem do rio, o grupo de pescadores tradicionais composto por moradores locais dedicava-se a outra forma de caça. Cada um deles segurava um arpão de pesca reluzente, com os olhos quase saltando das órbitas enquanto mergulhavam no rio. Lá vem eles. Um pescador experiente de repente brandiu o braço e o arpão de pesca atravessou a água. Pum! Uma espuma sangrenta subiu à superfície da água e um grande peixe, pesando cerca de 1,5 kg, foi firmemente arpoado, debatendo-se desesperadamente, mas sem conseguir escapar ao seu destino. Em tão pouco tempo, 7 ou 8 peixes grandes já estavam empilhados no balde de madeira aos seus pés, com as caudas ainda balançando para fora da borda. Mais adiante, em águas rasas, alguns pescadores colocavam silenciosamente armadilhas de pesca em locais previamente preparados, aguardando pacientemente que os peixes caíssem na armadilha. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. De repente, os olhos do pescador brilharam e ele rapidamente recolheu a armadilha de peixes. Peguei todos, uma dúzia inteira. Eles vibraram de alegria, embora esses peixes não fossem grandes, sua carne delicada os tornava a iguaria mais popular. Toda a operação de pesca durou várias horas antes que os pescadores recolhessem lentamente as suas redes. Todos os barcos estavam abarrotados de peixes vivos. Eles agitavam suas escamas, suas caudas batiam ruidosamente, espalhando água por toda parte. 3.000 peixes. 3.000 peixes inteiros. Quando a contagem final foi anunciada, toda a doca explodiu em comemoração. Lord Louis é realmente brilhante. Ele disse que haveria peixes hoje, e realmente há. Nunca vimos um método de pesca como este, que permite pegar tantos peixes de uma só vez. Lord Louis não só sabe governar o território, como também é um pescador incrível. Os pescadores entusiasmados trocaram cumprimentos e tapinhas nos ombros, com os rostos radiantes de alegria, elogiando Louis. Até mesmo aqueles que se mostravam céticos em relação à pesca atual estavam agora completamente convencidos pelos fatos. Luke ficou ali parado, observando a cena com um profundo sentimento de admiração no coração. Sua apreensão inicial já havia sido há muito substituída pela surpresa. Ele realmente não esperava que a previsão de Louis fosse tão precisa, até mesmo inacreditável. Ele não pôde deixar de olhar para o senhor que estava de pé no alto do cais. Louis tinha um leve sorriso no rosto. Ao ver os sorrisos satisfeitos nos rostos dos pescadores, seu humor também melhorou. Ele sabia que acabará de dar o primeiro passo para tirar o território da Maré Vermelha de sua situação difícil. A crise alimentar no território da Maré Vermelha poderá finalmente diminuir. Além disso, a pesca de hoje foi apenas o começo. Esta é uma indústria de longo prazo. Como um transmigrante, Louis compreendia naturalmente a importância da sustentabilidade, por isso já havia formulado há muito tempo uma estratégia de pesca meticulosa. Em primeiro lugar, para garantir a reprodução contínua dos peixes, Louis exigiu que todas as redes de pesca tivessem malhas maiores. Isso permitiria que peixes pequenos e imaturos escapassem facilmente e continuassem a crescer, aguardando a próxima época de reprodução. Além disso, a pesca só seria permitida durante períodos diários fixos, e deveria haver pelo menos um dia de suspensão da pesca por semana, dando tempo para que o rio e as populações de peixes se recuperem. Só assim as capturas futuras seriam contínuas, em vez de se esgotarem repentinamente em um único dia.
E não se tratava apenas de pesca selvagem. Louis também planejava estabelecer áreas especializadas em aquicultura, selecionar peixes de alta qualidade como reprodutores para serem cultivados em águas específicas, tornar a indústria pesqueira mais estável, em vez de totalmente dependente dos recursos naturais. Louis olhou para a montanha de peixes empilhada no cais, pensando em como processá-los. Não importa a quantidade de comida, se não for gerenciada adequadamente, ela se transformará em desperdício. Vamos organizar um banquete de comemoração, pensou Louis. Em poucos dias completaria exatamente um mês desde sua chegada ao território da Maré Vermelha. Este foi um dia que merece ser comemorado. Neste mês, o território da Maré Vermelha, que antes era uma terra árida, carente de recursos e com baixa moral, a ordem foi gradualmente restabelecida com o desenvolvimento da pesca, da agricultura e de outras construções, e a vida das pessoas foi gradualmente ganhando esperança. Louis sabia que aquilo não era inteiramente culpa dele. Assim, este banquete não serviu apenas para celebrar a abundante colheita de peixes, mas também para homenagear os pescadores, artesãos e soldados que contribuíram para o território da Maré Vermelha. No entanto, um banquete só podia consumir uma parte da pesca. Uma grande quantidade de peixe ainda precisava ser processada adequadamente. Embora esses mantimentos fossem suficientes apenas para alimentar mais de 1000 pessoas por alguns dias, a pesca era uma atividade de longo prazo. Os peixes capturados não podiam ser desperdiçados. Em última análise, precisavam ser conservados a longo prazo, para se preparar para a escassez de alimentos no inverno. Louis de repente pensou em um método para conservar peixe por um longo período e quis experimentá-lo. Capítulo 19 Peixe defumado. O sol poente lançou seu brilho residual sobre o território da Maré Vermelha. Dentro do defumadouro perto das fontes termais, vários peixes defumados pendiam em suportes de madeira, suas peles douradas ligeiramente enrugadas, exalando um rico aroma defumado. Louis ficou parado ao lado, com o olhar fixo no peixe que havia sido defumado por várias horas. Em seguida, pressionou levemente a superfície com o dedo. O toque seco e elástico fez com que a sentisse com satisfação. Meu senhor, Sally estava ao lado dele, falando com cautela, suas mãos se entrelaçando inconscientemente. Seus olhos revelavam um toque de nervosismo, como se ela temesse que seu peixe defumado não estivesse bom o suficiente. Louis olhou para ela e elogiou. O defumado está excelente, a textura e a cor do peixe estão muito boas. Sally visivelmente relaxou, um sorriso nervoso surgindo em seu rosto. Está tudo de acordo com o método que você ensinou. Sem a sua orientação, como teríamos conseguido? É a sua habilidade, disse Louis, arrancando casualmente um pedaço de peixe e jogando-o na boca. Embora o peixe estivesse seco e duro enquanto mastigava, o rico aroma defumado se espalhou lentamente em sua boca, e o sabor era bastante agradável. Silco, de pé ao lado dele com os braços cruzados, soltou um bocejo cansado, com as olheiras quase chegando ao chão. Não era que Louis o explorasse deliberadamente, era apenas que ele e Louis eram as únicas duas pessoas alfabetizadas em todo o território. Assim, ele só pôde ser obrigado, a contragosto, a trabalhar no turno 996, das 9 horas às 21 horas, 6 dias por semana. Para confortá-lo hoje, Louis o levou para comer peixe. Ei, experimente, disse Louis, entregando-lhe casualmente um peixe defumado. Um lampejo de interesse brilhou nos olhos cansados de Silco, e ele deu uma mordida. O sabor é melhor do que eu imaginava. Este é o resultado do trabalho árduo de Sally, elogiou Louis. Ao ouvir seu nome, Sally ficou imediatamente sem jeito e rapidamente gesticulou com as mãos. Não, defumar esses peixes é tudo o que você me disse para fazer. Eu não sei nada sobre isso. Louis ouviu atentamente as palavras de Sally, mas seu olhar recaiu sobre o peixe defumado. O território da Maré Vermelha estava localizado no norte frio, e os recursos alimentares eram limitados. Embora a pesca fosse uma importante fonte de suprimentos, no inverno e início da primavera de cada ano, os rios ficavam quase congelados e praticamente não havia pesca. Para evitar a fome, ele precisava encontrar um método eficaz de conservação de alimentos para sobreviver ao longo inverno. Então, Louis teve uma ideia inovadora: usar o calor geotérmico para defumar peixe. Peixe defumado em águas termais? Será que funciona mesmo? Quando Silco ouviu esse plano pela primeira vez, seus olhos se encheram de incredulidade. Em comparação com a simples secagem ao ar livre, este método remove mais umidade e prolonga o tempo de conservação, explicou Louis. Em todo caso, sempre valeu a pena tentar esse método. Então, ele escolheu a meticulosa e habilidosa Sally e a colocou para liderar as mulheres nas tentativas iniciais. O primeiro passo foi processar o peixe. Primeiro, eles abriam a barriga do peixe e removiam os órgãos internos, mas a pele do peixe tinha que ser preservada. A pele do peixe não só impedia que a carne se desfizesse durante o processo de defumação, como também preservava o sabor, tornando o peixe defumado mais saboroso. Em seguida, eles curavam o alimento com sal grosso, por um período que variava de algumas horas a um dia, dependendo do clima e da umidade. Isso não só removeu os odores de peixe e aumentou o frescor, como também retirou parte da umidade, preparando o alimento para a defumação subsequente. O segundo passo foi construir os suportes para a defumação. Na área das fontes termais, eles teceram uma fileira de suportes para fumar com galhos, tiras de bambu e cipós. Eles também adicionaram dispositivos simples de proteção contra vento e isolamento em ambos os lados das estruturas para permitir que o vapor da fonte termal penetrasse na carne do peixe ao máximo, evitando a perda de calor. O terceiro passo foi o processo de defumação. Como os recursos geotérmicos não eram estáveis, o período de defumação foi dividido em 2 a 3 dias, realizados em várias rodadas. Uma temperatura muito alta endureceria a carne do peixe, enquanto uma temperatura muito baixa dificultaria a conservação. Portanto, cada lote de peixe defumado tinha que ter seu tempo e temperatura cuidadosamente ajustados.
Tudo isso parecia complicado, mas após as tentativas contínuas de Sally durante esse período, um sucesso em pequena escala já havia sido alcançado. Os peixes pendurados nos defumadores eram uma das esperanças do território da Maré Vermelha para sobreviver ao inverno. Louis assentiu levemente com a cabeça. Agora podemos ampliar a escala. Um lampejo de surpresa passou pelos olhos de Sally. Ela e as mulheres sob seu comando haviam trabalhado arduamente durante vários dias para alcançar esse objetivo. Neste mundo dominado pelo poderio militar, o status da mulher sempre foi baixo. Se eles pudessem assumir a importante tarefa de defumar peixe, sua situação no território da Maré Vermelha também melhoraria significativamente. Ela franziu os lábios e perguntou cuidadosamente: Senhor, o senhor está dizendo que quer que sejamos responsáveis pelo trabalho com o peixe defumado? Você já se saiu muito bem, não é? Louis lançou-lhe um olhar indiferente, percorrendo com o olhar os suportes para cigarros. Se a escala aumentar, pessoas experientes serão naturalmente responsáveis por isso. O coração de Sally acelerou e ela não conseguiu evitar agarrar o avental, sentindo uma sensação de segurança sem precedentes. Obrigada, meu senhor. Ela se curvou quase instintivamente, com a voz tremendo levemente. Louis sorriu. Sou eu quem deve te agradecer. Nesse instante, um cavaleiro aproximou-se e sussurrou para Louis. Lambert retornou. Os olhos de Louis brilharam. Aquilo era uma dupla bênção. Ele imediatamente acelerou o passo em direção à área residencial, encontrando os 3 indivíduos que acabavam de entrar no bairro. Lambert ajoelhou-se e disse em voz baixa: missão cumprida. Louis assentiu levemente com a cabeça, com um toque de alívio nos olhos. O sereno Lambert sempre transmitia às pessoas uma sensação de segurança. Você trabalhou duro, disse ele em voz grave, e então seu olhar percorreu os outros 2 cavaleiros de elite atrás dele. Embora estivessem um pouco mais cansados do que Lambert, nenhum deles reclamou das dificuldades da viagem. Discutiremos o relatório detalhado amanhã, disse Louis com um sorriso gentil. Durmam bem esta noite. Na cerimônia de entrega de condecorações de amanhã, todos vocês receberão as recompensas que merecem. Os 3 se curvaram simultaneamente com gestos respeitosos. Sim, deixe as sementes e então poderá descansar. Os 3 cavaleiros entregaram seus fardos ao assistente sem hesitar e partiram, carregando o cansaço da jornada. Ao usar o kit de batalha para viagens de longa distância, até mesmo os cavaleiros de elite inevitavelmente se sentiam física e mentalmente exaustos. Louis observou-os partir até que suas figuras desapareceram. Então se virou e caminhou em direção ao seu escritório, com o assistente seguindo de perto, carregando sacos de sementes grandes e pequenos. Sacos de sementes estavam cuidadosamente empilhados sobre a mesa, todos resultado dessa aquisição. Louis acenou com a mão, sinalizando para o atendente se retirar. Assim que a porta se fechou suavemente, ele caminhou em direção à mesa, encontrando as sementes que desejava com base nas indicações do sistema de inteligência. Ele cuidadosamente pegou uma única semente e a examinou na mão. A semente era marrom avermelhada com uma casca lisa e, à primeira vista, era indistinguível das sementes comuns de cranberry. Se ele não tivesse o sistema de inteligência, provavelmente o teria confundido com uma semente comum, mas definitivamente não foi algo comum. Essa era precisamente a fruta vermelha sangue gelado, uma fruta demoníaca especial das regiões extremamente frias do norte. Após o consumo, não só fortalecia o físico, como também tinha efeitos miraculosos na condensação do kit de batalha de um cavaleiro. Isso significava que, uma vez cultivado com sucesso, poderia se tornar uma especialidade única do território da Maré Vermelha. Também poderia se tornar um material estratégico pelo qual os grandes nobres competiriam. Louis olhou para as sementes, como se visse montanhas de ouro e prata acenando para ele. Capítulo 20. Já havia passado exatamente um mês desde que Louis chegara ao território da Maré Vermelha. Ele estava naquele momento em uma plataforma de madeira erguida temporariamente, olhando para a multidão reunida abaixo. 12 cavaleiros com armaduras de ferro estavam dispostos em 2 fileiras, mantendo uma postura uniforme, o que fazia com que a figura do senhor parecesse ainda mais majestosa à luz da fogueira. Voxox! Assim que o som da buzina rasgou o céu noturno, a cerimônia de homenagem do território da Maré Vermelha teve início oficialmente. Mais de 30 cavaleiros da Maré Vermelha se ajoelharam. Com os punhos esquerdos contra o peito e as mãos direitas empunhando as espadas de cavaleiro, recitaram em uníssono o juramento que Louis havia preparado antecipadamente. Acreditamos no ancestral dragão e seguimos o Senhor da Maré Vermelha. Leais a Luís Calvino, juramos com sangue e suor defender a glória da Maré Vermelha. O poderoso juramento ecoou pela praça. Então toda a praça irrompeu em vivas ensurdecedoras, os soldados batiam em seus escudos, os agricultores erguiam suas enxadas e varas de madeira, e até as crianças gritavam animadamente junto. Louis ergueu levemente a mão, sinalizando para que todos fizessem silêncio. O alvoroço diminuiu gradualmente e o olhar de todos se fixou no jovem senhor. Louis então começou a falar lentamente. Faz um mês que chegamos ao território da Maré Vermelha. Há um mês, esta ainda era uma terra árida e desolada. Também enfrentamos provações como pobreza, fome, nevascas e ataques de animais selvagens. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo as pessoas reunidas. Mas agora superamos a primeira fase da crise, e tudo isso graças a vocês. Foram vocês que construíram as primeiras casas para se protegerem do frio, garantindo que crianças e idosos não precisassem mais dormir ao relento, expostos ao vento e à neve. Foi você quem pescou o primeiro peixe do rio, enchendo a barriga de seus irmãos e irmãs. Foram vocês que cultivaram as primeiras terras agrícolas e semearam as primeiras sementes, dando esperança a esta terra árida. Tudo isso é graças a vocês, declarou Louis com paixão. Foi o suor de vocês que trouxe vida a esta terra congelada. Na multidão, a maioria das pessoas cerrou os punhos ao ouvir isso, com os olhos vermelhos de emoção.
Quando é que eles já tinham ouvido um lorde atribuir mérito a plebeus? No passado, já era uma bênção não ser açoitado. O olhar de Louis percorreu as pessoas na praça. É claro que o mérito traz recompensa. No território da Maré Vermelha, não importa quem você seja, se for diligente e leal o suficiente, receberá a recompensa que lhe é devida. Em seguida, homenagearei os heróis que fizeram contribuições extraordinárias para o território da Maré Vermelha. Assim que suas palavras foram proferidas, toda a praça ficou instantaneamente em silêncio. Todos prenderam a respiração, com os olhos fixos na figura na plataforma elevada. Mick, o responsável pelos assuntos agrícolas. O homem de meia-idade, sempre curvado, cambaleou para frente, suas botas de couro velhas e enlameadas escorregando nos degraus de madeira. Mas quando ele olhou para o senhor, sua coluna, que não era reta há décadas, endireitou-se perfeitamente. Mick, você otimizou os métodos de cultivo da terra, trazendo vida a esta terra árida. Louis apontou para as terras agrícolas distantes que já estavam tomando forma. Portanto, eu promovo oficialmente a superintendente agrícola, concedendo-lhe maior autoridade sobre a gestão de terras agrícolas e lhe atribuindo um terreno adicional para plantio experimental. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mick. Obrigado, meu senhor. Uma calorosa salva de palmas irrompeu na multidão, e muitos agricultores vibraram de entusiasmo. Representante artesão Mac. Um senhor de idade com a pele bronzeada pelo sol, subiu ao palco com o rosto cheio de orgulho. Você demonstrou um talento extraordinário em design arquitetônico, tornando as casas do território da Maré Vermelha mais resistentes e aconchegantes, lançando as bases para o desenvolvimento do território. Louis apontou para as fileiras de habitações coletivas semi-subterrâneas ao redor da praça. Portanto, decidi conceder-lhe a autoridade para liderar a equipe de artesãos e, ao mesmo tempo, fornecer mais apoio financeiro. Mac tremia de excitação. Este subordinado não irá decepcionar suas expectativas. Oficial de pesca Luke. Em seguida, mais de uma dúzia de pessoas foram chamadas ao palco. Suas identidades eram variadas. Havia cavaleiros, artesãos, caçadores, agricultores. A maioria dessas pessoas era de origem humilde, algumas até mesmo escravas. Louis deu um passo à frente e entregou pessoalmente a cada homenageado uma medalha de reconhecimento pelo trabalho, feita especialmente para a ocasião. Devido às limitações de recursos, tratava-se apenas de uma medalha de madeira que Louis mandou esculpir meticulosamente a um carpinteiro. No entanto, os destinatários o seguraram com cuidado, como se tivessem medo de deixá-lo cair. Após a entrega dos prêmios, Louis dirigiu-se às pessoas presentes. Essas pessoas deram seu suor e sangue pela prosperidade do território da Maré Vermelha e fizeram contribuições imensas. Vamos agradecê-las com aplausos. Bata palmas, bata palmas, bata palmas. Uma ovação estrondosa irrompeu de repente ecoando por toda a praça. Os premiados permaneciam de pé, eretos com os olhos cheios de lágrimas de emoção, e as medalhas em seus peitos refletiam uma luz deslumbrante sob o brilho da fogueira. Eles eram apenas pescadores, caçadores, artesãos comuns, ou até mesmo escravos de baixa condição social. Mas naquele momento, eles estavam sob o olhar de todos, recebendo a mais alta condecoração do território da Maré Vermelha. Essa era uma sensação que eles nunca haviam experimentado em suas vidas. Se Louis lhes tivesse pedido para atravessar o fogo e a água naquele momento, eles não teriam hesitado. É claro que há outros que também se esforçaram, e nós também os aplaudimos. Assim que ele terminou de falar, uma nova salva de palmas irrompeu, desta vez não apenas para aqueles que estavam no palanque, mas para todos os presentes, porque todos, à sua maneira, estavam fortalecendo o território da Maré Vermelha. Então, o olhar de Louis percorreu lentamente as pessoas na praça, que vestiam roupas esfarrapadas e ainda ostentavam marcas de escravos. Eles baixaram a cabeça, os olhos brilhando fracamente, os corações cheios de inquietação e expectativa. Hoje, cumprirei também mais uma das minhas promessas. Os batimentos cardíacos dos escravos aceleraram subitamente, e o ar pareceu solidificar-se por um instante. Os seguintes indivíduos. Louis começou a ler uma série de nomes, todos de escravos que haviam se destacado excepcionalmente no trabalho, na construção e no desenvolvimento ao longo do último mês. Aqueles cujos nomes foram chamados tinham expressões de incredulidade no rosto. Eles só reagiram quando alguém ao lado deles os cutucou, tremendo enquanto subiam ao palco. Hoje, oficialmente, você está livre. Louis acenou com a mão, e os cavaleiros avançaram e queimaram seus certificados de escravidão. Eles imediatamente caíram em prantos, ajoelhando-se e curvando-se em reverência, agradecendo a Louis por sua gentileza dessa maneira. Mas ao mesmo tempo, os olhos dos escravos que ainda não haviam sido libertados brilhavam com emoções complexas. Havia inveja, arrependimento, mas acima de tudo, havia esperança. Se eles tivessem um desempenho um pouco melhor, com certeza seria a vez deles na próxima vez. Lealdade e talento são mais importantes do que laços sanguíneos. A voz de Louis ecoou pela praça. A partir de hoje, o território da Maré Vermelha estabelecerá um sistema regular de recompensas. Qualquer pessoa que contribuir para o território receberá uma recompensa correspondente. Essas palavras fizeram a praça explodir em aplausos, e os rostos de todos brilharam de esperança. Mudar de classe social deixou de ser um sonho inatingível e se tornou uma realidade que podia ser alcançada com esforço. A prosperidade do território da Maré Vermelha, saúde. Louis ergueu seu copo. A bebida refletia a fogueira, tingida com um brilho flamejante. Saúde. Todos ergueram seus copos e soltaram uma ovação ensurdecedora. Capítulo 21. Se fugiu para o território da Maré Vermelha? O aroma de peixe assado impregnava o ar. As mulheres trouxeram travessas de peixe fresco cozido. Os aldeões estavam sentados juntos, segurando seus peixes recém-assados, comendo e conversando com risos ocasionais. Ao nosso grande senhor, gritou alguém.
Todos ergueram suas taças, repetindo com entusiasmo, ao nosso grande senhor. Taças tilintaram e risos ecoaram. Louis, sentado na cabeceira da mesa, observava tudo, com um sorriso inconscientemente surgindo em seus lábios. Em contraste com as lutas abertas e veladas nos banquetes da nobreza no sul, ele preferia rir, cantar e dançar ao redor de uma fogueira com seus aldeões comuns aqui. Talvez devido ao álcool, Louis aceitou casualmente uma cítara de madeira que um cavaleiro lhe ofereceu. Seus dedos finos dedilharam as cordas, produzindo uma série de notas claras, e ele começou a cantar uma canção folclórica de sua cidade natal, Terra. Flor das neves, todas as manhãs você me saúda. Abençoe minha terra natal para sempre. A praça ficou instantaneamente em silêncio, todos prendendo a respiração, como se tivessem sido transportados para aquele lugar distante. Assim que a última nota se dissipou, aplausos irromperam como uma onda gigante. Mais um, gritou alguém, iniciando a chamada. O senhor canta muito bem. Mais uma. Um brinde ao senhor. Como resultado, todos na praça se juntaram à confusão. Até mesmo os cavaleiros mais reservados não conseguiram conter o riso. Louis balançou a cabeça com uma risadinha, pegou casualmente um pedaço de peixe assado, deu uma mordida e deixou a risada alegre se dissipar na noite. No dia seguinte, quando Louis acordou, a luz da manhã já entrava no quarto pelas frestas da cortina, e o cheiro persistente da fumaça da fogueira da noite anterior ainda pairava no ar. Talvez eu tenha bebido um pouco demais. Ele esfregou as têmporas, suspirando com um toque de cansaço. Normalmente, ele sempre acordava antes do amanhecer para praticar sua técnica de controle da respiração e cultivar seu ki de combate. Mas a noite passada foi tão agradável que me permitiu dormir até mais tarde esta manhã, algo raro. Instintivamente, ele estendeu a mão para palpar o lado ao lado, e somente depois de confirmar que a outra metade da cama estava vazia, respirou aliviado. Felizmente, ele não havia cometido um erro. Após se lavar, Louis sentou-se de pernas cruzadas na cama, respirou fundo e começou lentamente a praticar a técnica de respiração das marés. A energia vital de combate fluía lentamente por seus vasos sanguíneos, mas Louis podia sentir claramente sua estagnação. O gargalo persistia, o cavaleiro formal intermediário, sem que nenhum progresso fosse feito. Droga, quando é que ele vai conseguir romper essa barreira? Ele claramente vinha cultivando de acordo com os métodos de treinamento mais rigorosos, mas sua aptidão era muito medíocre. Para ele, aprimorar seu reino por meio de treinamento puro era muito mais difícil do que para os outros. Quem dera ele pudesse encontrar algo parecido com o bacalhau do norte novamente. Sistema inútil, me dê alguma força. Ele pensou de forma indigna e casualmente abriu o sistema diário de informações para ver quais notícias relevantes haviam sido atualizadas naquele dia. E após o banquete, o oficial de assuntos agrícolas Mickey pediu Tânia em casamento e ela aceitou. 2. O jovem lobo presa fria do campo de gelo derrotou todos os lobos jovens criados no território da Maré Vermelha e se tornou seu rei lobo. 3. Sif, a antiga princesinha da tribo Lua Fria, fugiu para o território da Maré Vermelha e, exausta e faminta, desmaiou na mata. Ela será devorada por um urso branco de gelo que passar por ali às 17 horas. A primeira informação o fez erguer ligeiramente uma sobrancelha. Aquele velho Mick estava mesmo tendo um romance na terceira idade. Este funcionário do Departamento de Assuntos Agrícolas passava os dias em contato com a terra, com a mente constantemente pensando em como otimizar o uso do solo e aumentar as colheitas. Ele não esperava que ele resolvesse uma questão tão importante de forma tão discreta. Tânia, ele se lembrou dessa mulher. Ela era uma viúva nativa, na casa dos 30 anos com 3 filhos, de caráter resiliente e eficiente no trabalho. Foi realmente surpreendente que Mick tenha conseguido conquistá-la. Vale a pena parabenizar. Parece que o território da Maré Vermelha terá mais algumas pessoas, ele riu, balançando a cabeça feliz pelo seu velho amigo. A segunda notícia estava muito de acordo com as suas expectativas. Presa Fria realmente correspondeu às expectativas, destacando-se entre os lobos jovens e tornando-se diretamente o rei lobo. Louis tinha confiança nisso desde o início. Afinal, esse jovem lobo nasceu com uma certa aura real e indomável. Seja pelo seu tamanho, comportamento ou olhar, era diferente dos outros lobos jovens do campo de gelo da mesma idade. Então tornar-se o líder da alcateia era simplesmente algo esperado. Muito bem. Louis assentiu com satisfação. Este é o lobo de guerra que eu escolhi. No entanto, quando seu olhar se deteve na terceira notícia, seu sorriso desapareceu instantaneamente. A pequena princesa da tribo Lua Fria, Sif, fugiu para o território da Maré Vermelha? Essa informação deixou Louis desanimado. O sistema diário de inteligência sempre lhe fornecia informações sobre a tribo Lua Fria. Desde a morte do antigo chefe, aquela tribo mergulhou no caos total. A antiga família do chefe foi expurgada, o conselho dos anciãos perdeu sua autoridade. Cada general reuniu suas próprias forças e as lutas entre facções se intensificaram. Se ele tivesse que descrever em uma frase, seria: toda a tribo Lua Fria estava em polvorosa. Mesmo assim, Louis não esperava que a pequena princesa da tribo Lua Fria fugisse para o território da Maré Vermelha e até mesmo desmaiasse. O mais importante era que ela seria o jantar de um urso polar às 17 horas. O que está acontecendo? Louis esfregou a testa suspirando. Antes de Louis, havia apenas 2 opções: salvar ou não salvar. Ele ponderou por um longo tempo, com as pontas dos dedos tocando suavemente o tampo da mesa. Não conseguiu salvar? Afinal, os assuntos da tribo Lua Fria eram extremamente complicados. E o aparecimento de Sif tinha uma pequena probabilidade de levar a uma série de problemas desconhecidos. Além disso, ela já estava inconsciente no meio do mato, e às 5 horas da tarde se tornaria jantar de um urso branco. Se ela morresse, tudo estaria acabado. E isso não teria nada a ver com ele. Mas, no fim, Louis ainda decidiu atuar.
Primeiro, como Sif já havia fugido para perto do território da Maré Vermelha, isso significava que ela havia escapado das lutas pelo poder da tribo Lua Fria, então salvá-la representava pouco risco. Em segundo lugar, embora não fosse um santo, seus valores simples o impediram de ficar de braços cruzados. Uma menina inocente independentemente de quem ela fosse, se ele tivesse a capacidade de salvá-la, ele não conseguiria simplesmente vê-la morrer. Caso contrário, sua consciência acabaria por incomodá-lo. Terceiro, embora essa ideia fosse muito distante e irrealista. Mas e se um dia sua força fosse suficiente para subjugar a tribo Lua Fria em nome de Sif? É claro que era muito cedo para considerar essas coisas agora. Resumindo, baseado na racionalidade, na bondade e até num pouco de fantasia, Louis tomou uma decisão: salvá-la. Lambert. Foi assim que Louis chamou seu cavaleiro guardião. Lambert entrou rapidamente, curvando-se respeitosamente. Meu senhor? Vou caçar. Peça para alguém se preparar, disse Louis casualmente. Lambert ficou ligeiramente surpreso, olhando para seu lorde com certa surpresa. Desde que chegou ao território da Maré Vermelha, este jovem lorde tem estado ocupado com assuntos territoriais da manhã à noite. Para não falar em caça, ele nem tinha tempo para passeios matinais, mas hoje, de repente, parecia ansioso para ir caçar. Contudo, como um atendente qualificado, Lambert não fez mais perguntas, apenas assentiu com a cabeça em resposta. Entendido. Providenciarei caçadores e cavaleiros. Capítulo 22. Conquistando uma linda garota durante a caçada. Apesar da chegada da primavera na província da fronteira norte, o vento cortante continuava a gelar os ossos. As mãos de Sif apertavam as rédeas com força, as pontas dos dedos já dormentes há muito tempo. O cavalo de guerra sob ela ofegava pesadamente, seus 4 cascos tropeçando, e o suor em seu corpo congelou rapidamente na noite fria. Mais rápido, um pouco mais rápido. Atrás dela, as luzes ardentes da tribo Lua Fria representavam o tempo que seu irmão havia conquistado com a própria vida. Ela não podia olhar para trás, não podia parar. Corra para o sul e nunca mais volte. O rugido de Siegel ainda ecoava em sua mente, como um prego cravado profundamente na alma de Sif. Siegel estava morta, seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs também estavam mortos. Contudo, ela continuou a viver, em estado deplorável, como um fantasma abandonado, vagando por este mundo sem um lar. Ela não sabia para onde estava indo, apenas que estava constantemente fugindo para o sul. Sua comida já havia acabado há muito tempo, e Sif só conseguia matar a sede com água do rio e mal conseguia encher o estômago com casca de árvore e uma pequena quantidade de frutas silvestres. Poucos dias depois, o cavalo de guerra finalmente desabou de exaustão, soltando um longo relincho ao cair. Sif também caiu do cavalo, batendo com força no chão. Ela queria se levantar, mas não conseguia nem mexer os dedos. Sua consciência foi se dispersando gradualmente, e o rosto de Siegel surgiu em sua mente. Me desculpe, irmão. Não consigo continuar. Sua visão foi ficando gradualmente turva, e a consciência de Sif mergulhou na escuridão. Um poderoso contingente da Maré Vermelha avançava para o norte. Os caçadores estavam concentrados, e os cavaleiros observavam atentamente os arredores, todos na esperança de se saírem bem na caçada. Afinal, essa caçada foi conduzida pessoalmente pelo senhor. Enquanto isso, Louis estava envolto em uma grossa capa de pele de lobo, balançando-se preguiçosamente em seu cavalo de guerra. Uma série de pegadas de animais desordenadas apareceu no terreno baldio. Um caçador experiente imediatamente se agachou para examiná-los, sussurrando: Senhor, há rastros de coelhos selvagens à frente, e mais de um. Louis acenou levemente com a cabeça, puxou lentamente o arco curto da cintura, colocou uma flecha na corda e estreitou os olhos, olhando para a frente. E de fato, perto de um tufo de grama seca não muito longe dali, um coelho selvagem branco acinzentado espiou cautelosamente. Voxux! A flecha cortou o ar tão rápido que sua trajetória era quase invisível, perfurando instantaneamente e com precisão o pescoço do coelho selvagem. O coelho selvagem cambaleou uma vez, se contorceu 2 vezes e, em seguida, perdeu completamente a vida. Boa atacada! Como se espera do senhor? Os caçadores e cavaleiros imediatamente aplaudiram e ovacionaram, bajulando-o profusamente. O senhor é verdadeiramente hábil tanto nas letras quanto nas armas, até mesmo na caça é tão preciso. Com tal habilidade no arco e flecha, receio que até os caçadores reais do reino se envergonhariam. Se nossa província da fronteira norte tivesse 100 arqueiros como esses, o que temeríamos das invasões bárbaras? Sim, verdadeiramente um guerreiro nato. Um cavaleiro chegou a correr até Louis com o coelho selvagem nas mãos, o rosto cheio de admiração. Senhor, será que este coelho selvagem é descendente do rei dos animais? Se não, como poderia ser tão difícil de abater? A boca de Louis se contraiu levemente. Essas pessoas, elas realmente sabiam como conversar. No entanto, ele não se importava, afinal, o prestígio e a reputação de um lorde às vezes precisavam ser construídos por meio desses pequenos feitos lendários. É claro que essa caçada foi apenas um pretexto para encobrir seus rastros. O verdadeiro alvo era a princesinha que estava prestes a ser devorada pelo urso branco de gelo. Usar a caça como desculpa para ir ao norte e encontrar alguém era apenas a maneira de Louis esconder que possuía uma habilidade profética. É claro que Louis também sabia que algumas pessoas inteligentes ao seu redor já haviam começado a notar a anomalia. Eles não eram tolos. Há muito tempo haviam percebido que seu senhor era muito sortudo. Do sul à província da fronteira norte, ele conseguia prever com precisão todos os tipos de crises e oportunidades. Se alguém dissesse que isso foi apenas uma coincidência, ninguém acreditaria. Mas nesse cenário de mundo de fantasia, mesmo que Louis lhes dissesse diretamente que tinha um sistema de inteligência diária, eles não entenderiam o que essas 6 palavras representavam, afinal, não existiam romances online neste mundo. Assim, eles atribuíram tudo isso à graça divina do ancestral dragão.
Desta vez a colheita é realmente grandiosa. Senhor, a tua habilidade com o arco é simplesmente milagrosa. Exatamente. Exatamente. Até o ancestral dragão está nos favorecendo hoje. Haha, precisamos comemorar como se deve quando voltarmos. Assim, a equipe prosseguiu sua jornada em meio a risos e conversas, colhendo uma rica safra ao longo do caminho. Os caçadores abateram vários cervos selvagens robustos e até pescaram alguns peixes raros de água fria no rio congelado. Relaxar assim de vez em quando também parece muito bom. Ao ver a expressão de alegria de todos, Louis não conseguiu conter o sorriso. De repente, um caçador que fazia o reconhecimento voltou correndo para a equipe, com uma expressão estranha no rosto. Senhor, encontramos uma donzela à frente. As palavras do caçador silenciaram instantaneamente todo o grupo de caça, e todos o olharam confusos. Uma donzela? Lambert franziu a testa. Como poderia haver uma donzela no meio do nada? A uma curta distância perto do rio gelado. O caçador ofegou, ainda com um leve traço de medo no rosto. Ela está deitada na neve, parecendo já estar inconsciente. Encontrei-a. Os olhos de Louis piscaram levemente, mas ele manteve uma expressão calma. Mostre o caminho. Ao atravessarem uma floresta baixa e se aproximarem do rio gelado, encontraram Sif inconsciente. A jovem jazia de costas na neve fria, ligeiramente encolhida, com os cabelos brancos e curtos despenteados, cobertos de vento e neve. Seu casaco de pele de animal estava esfarrapado, seus ombros e braços expostos ao ar, congelados em um tom púrpura. Diversas feridas não cicatrizadas indicavam as dificuldades que ela havia enfrentado nos últimos dias. Mas seu rosto delicado ainda carregava um toque de teimosia. Mesmo inconsciente, não havia sinal de fraqueza. Um caçador experiente abaixou-se para observar por um instante, sua expressão mudando. Meu Deus, ela é de uma tribo do norte. Outra caçadora examinou cuidadosamente a decoração em seu cinto, acrescentando em voz baixa, tribo Lua Fria. O ar ficou em silêncio por alguns segundos. Os cavaleiros ao redor não puderam deixar de trocar olhares. A tribo Lua Fria era uma inimiga formidável da província da fronteira norte. Mas Louis apenas olhou para ela de relance e tomou uma decisão. Leve-na de volta para tratamento. Os cavaleiros não hesitaram, rapidamente pegaram a donzela e a colocaram cuidadosamente em um cavalo de guerra. Os caçadores com uma carroça cheia de caça, e todo o grupo partiram em sua jornada de retorno. Ao retornar ao território da Maré Vermelha, a jovem foi levada para um quarto vazio e entregue a um curandeiro nativo que possuía algum conhecimento médico. Louis ficou em silêncio por um momento, com o olhar fixo no rosto da jovem. Nesse momento, seus olhos estavam cerrados com força, seus lábios rachados pela hipotermia e suas sobrancelhas levemente franzidas, como se estivesse lutando contra a morte. Louis tirou um frasco de poção da vida que havia trazido de sua família e entregou ao médico. Dê isso a ela. O médico ficou ligeiramente surpreso, mas mesmo assim despejou lentamente o líquido nos lábios da jovem. Após algum tempo, sua tez, antes pálida, pareceu recuperar um pouco da cor, e sua respiração também ficou mais estável do que antes. Embora ainda inconsciente, sua vida provavelmente foi salva. Um frasco de poção da vida é bem caro. Espero que ela acorde, disse Louis, olhando para a jovem inconsciente. Capítulo 23 Identidade revelada. Ah, se ao menos alguém em nosso território soubesse como misturar solo ácido, disse Louis, seus dedos tamborilando inconscientemente na mesa atrás de sua cadeira de escritório, seu tom soando como uma reclamação casual. Mas seu olhar frequentemente se detinha em Silco, que estava sentado em uma pequena mesa próxima. Silco estava curvado, escrevendo furiosamente, contabilizando as capturas de peixe e a produção de peixe defumado, com as olheiras ainda mais acentuadas do que na noite anterior. Ele ouviu a queixa de Louis e parou abruptamente de escrever, pressionando os dedos contra as têmporas, tentando clarear a mente. Será que ele ouviu errado? Não, definitivamente não foi uma alucinação, porque esta já era a quinta vez que ele ouvia Louis dizer aquilo hoje. Por mais que estivesse privado de sono, ele não ouviria 5 alucinações, ouviria? A mão de Silco hesitou por um instante, e ele finalmente confirmou uma coisa. Isso foi claramente uma indireta deliberada para ele. Preparar solo ácido era uma habilidade básica para todo alquimista, e ele, um alquimista genial, naturalmente sabia como fazê-lo. Mas o problema era que ele nunca havia revelado essa identidade a ninguém, pelo menos não no território da Maré Vermelha. Então, como Louis sabia? Sua mente trabalhava a mil, tentando se lembrar se havia deixado escapar alguma coisa sem querer. Ou será que ele simplesmente não conseguia esconder a aura de um alquimista genial? Enquanto refletia, Louis falou novamente, seu tom ainda de impotência. Seria ótimo se pudéssemos produzir solo ácido nós mesmos. Esta foi a 6ª vez. Louis era como um monge entoando cânticos, e Silco finalmente não aguentou mais. Ele respirou fundo e fingiu indiferença, dizendo, eu sei um pouco, aprendi um pouco na academia da igreja. Assim que as palavras saíram de sua boca, Silco teve vontade de se dar um tapa. Quem ele estava tentando enganar? Como uma academia religiosa poderia ensinar como produzir solo ácido? No entanto, Louis pareceu acreditar nessa afirmação de todo o coração, chegando a demonstrar uma expressão de súbita compreensão. Ele perguntou com grande interesse, ah, é mesmo? Então você pode me ajudar? Dentro do escritório, o ar mergulhou num silêncio sutil. Ele realmente acreditou nele? Silco lançou um olhar discreto para Louis. A expressão de Louis, não importava como ele a encarasse, não demonstrava que ele havia sido enganado. Em vez disso, era um olhar expectante, como se dissesse, você finalmente admitiu? Agora prepare logo o solo ácido. Silco. Louis naturalmente sabia da identidade de Silco como aprendiz de alquimista. As plantas da variedade baga vermelha de sangue de gelo precisam crescer em solo altamente ácido. Só assim conseguem absorver os nutrientes de forma eficiente, tornando os frutos viçosos, de um vermelho vibrante e mais eficazes no fortalecimento do espírito de luta. Se o solo for neutro ou alcalino, os nutrientes ficarão firmemente retidos
comprometidos, levando ao desenvolvimento deficiente das plantas, folhas amareladas e até mesmo a ausência de frutos. Mas o problema era que Louis tinha apenas uma vaga ideia de como preparar solo ácido e não conhecia as proporções específicas nem os métodos de tratamento. Mas ele sabia quem era: Silco, aquele cara que escondia sua identidade como aprendiz de alquimista. Inicialmente, Louis pretendia esperar que ele se pronunciasse, mas a situação atual era especial. O cultivo da fruta vermelha sangue gelado não podia ser adiado. Foi uma pena, mas ele teve que se revelar hoje. Um silêncio se instalou entre os dois e os troncos em chamas na lareira crepitaram. Silco olhou para o livro Razão em sua mesa, ponderando os prós e os contras. Finalmente, ele suspirou lentamente, como se finalmente tivesse se resignado. Sim, mas tem uma condição. Deixe-me descansar um dia por semana. Dessa vez foi a vez de Louis ficar em silêncio. Para a equipe do território da Maré Vermelha, que estava com falta de pessoal, a sensação era de que ele estava desperdiçando talento, já que não havia descansado um único dia em um mês. Mas por outro lado, se Silco continuasse a trabalhar com essa intensidade, não havia como prever quando ele poderia morrer repentinamente de excesso de trabalho. Louis suspirou. Tudo bem, combinado. Em seguida, Silco copiou uma lista de preparação de solo ácido para Louis. A maior parte dos materiais podia ser comprada no mercado da cidade de Froschalberd, mas um nome em particular fez com que o olhar de Louis se demorasse por um instante. Essência do magma. Você realmente se atreve a pedir isso? Disse Louis com um sorriso irônico, olhando para Silco. Eu apenas listei de acordo com a proporção mais padrão. Silco deu de ombros. Claro, você pode usar substitutos, mas o efeito pode ser. Sem a essência do magma, o efeito do solo ácido será muito reduzido, certo? Louis foi direto ao ponto. Silco abriu os braços, sem dizer nada. Louis esfregou a testa. A essência de magma era mesmo um pouco cara. O território da Maré Vermelha possuía esse material, na área de mineração a noroeste. Mas a extração apresentou algumas pequenas dificuldades. A tecnologia de mineração em si era administrável, mesmo com os métodos mais rudimentares. O uso de picaretas pelos moradores para atingir os veios de minério renderia pelo menos uma quantidade suficiente para produzir solo ácido. No entanto, o verdadeiro problema não estava aí. Na verdade, de acordo com relatórios de inteligência, vários gigantes de gelo têm sido vistos frequentemente rondando a área de mineração desde o início da primavera. Gigantes de gelo, essas eram uma das criaturas mágicas mais problemáticas do território do norte. Eles geralmente habitavam regiões extremamente frias, eram de tamanho enorme, possuíam força imensa e tinham a pele tão dura quanto gelo sólido, tornando as armas comuns ineficazes contra eles. O que era ainda mais problemático era que eles também podiam controlar o ar frio, sendo capazes de criar nevascas extremas que cobriam o campo de batalha, retardando os inimigos e até mesmo congelando-os até a morte. Louis não tinha pressa em lidar com esse assunto antes. Por um lado, o território da Maré Vermelha estava anteriormente em fase de desenvolvimento, com foco na agricultura e na produção, e simplesmente não tinha tempo para se dedicar à área de mineração. Por outro lado, a área de mineração ficava longe de áreas residenciais, e esses gigantes não representavam nenhuma ameaça substancial ao território. Além disso, na época, ele sabia muito pouco sobre gigantes de gelo, e uma decisão precipitada acarretaria grandes riscos. Portanto, ele havia designado apenas alguns cavaleiros para observar furtivamente e coletar mais informações. Mas agora a situação era diferente. Ao longo do último mês, o sistema de inteligência forneceu continuamente informações sobre as fraquezas dos gigantes de gelo, e o desenvolvimento do território havia entrado em uma fase estável. Era hora de resolver proativamente esse perigo oculto, já que a essência do magma precisa ser extraída. Eles poderiam muito bem limpar a área de mineração e colocar esse recurso completamente sob o controle do território da Maré Vermelha. Louis ponderou por um instante e imediatamente começou a agir. Primeiro, ele convocou 2 cavaleiros e entregou-lhes a lista de Silco. Vocês 2 vão até a cidade da Alabarda Gelada e comprem os materiais de alquimia de acordo com a lista, o mais rápido possível. Sim, os cavaleiros pegaram a lista e saíram apressados. Em seguida, ele convocou Lambert, o capitão da Ordem de Cavaleiros, e disse-lhe: Lambert, reúna todos os cavaleiros, preparem-se para a batalha. Lambert fez uma pequena pausa, mas não perguntou mais nada, respondendo imediatamente com voz grave: Entendido, meu senhor. Nosso alvo são as montanhas do noroeste. Para subjugar os gigantes de gelo, continuou Louis com voz firme. Certifiquem-se de que todos estejam reunidos, não pode haver atrasos. Sim, respondeu Lambert com firmeza, levantou-se e saiu a passos largos. Em pouco tempo, os cavaleiros do território da Maré Vermelha se reuniram rapidamente. Os cavalos de guerra relincharam, e eles galoparam majestosamente em direção à área de mineração no noroeste do território da Maré Vermelha. Capítulo 24. Massacre dos Gigantes de Gelo. Louis estava em cima de uma rocha escondida, com vista para uma área aberta no vale abaixo. 4 gigantes de gelo estavam atirando pedregulhos e depois os golpeando com enormes clavas de gelo, se divertindo muito. Eles estão jogando beisebol? Murmurou Louis, mas não relaxou nem um pouco. Esses gigantes tinham em média 5,2 metros de altura, com seus corpos cobertos por uma armadura natural formada por cristais de gelo e fragmentos de rocha. Só de olhar para seus músculos salientes, já era possível imaginar uma força bruta aterradora. Seus bastões de gelo, manejados com desdém, tinham 6 metros de comprimento e, ao atingirem o solo, podiam até mesmo deixar uma ravina rachada. Ainda mais aterradora era a névoa azul pálida que permeava os corpos dos gigantes de gelo. Este era o seu domínio de frio extremo. Se uma pessoa comum se aproximasse demais, sua circulação sanguínea diminuiria, ou ela poderia até mesmo ser congelada e transformada em uma escultura de gelo.
Felizmente eram apenas 4, se fossem 40, Louis teria que arrumar suas coisas no território da Maré Vermelha e fugir durante a noite. Nervoso? Nem um pouco. Ele já havia compreendido as fraquezas dos gigantes de gelo e preparado armadilhas com antecedência. Além disso, desta vez ele trouxe a maioria dos cavaleiros do território da Maré Vermelha e centenas de soldados. 53 cavaleiros contra 4 gigantes de gelo, a vantagem é minha. Todos estão prontos? Perguntou Louis em voz baixa. Sim, meu senhor, todos estão em posição, respondeu o comandante. Muito bem. Louis assentiu levemente. Prossigam conforme o planejado e deixem esses grandalhões experimentarem os métodos do nosso território da Maré Vermelha. Ele ergueu lentamente a mão direita com os dedos juntos. Ação. O comandante acenou com uma grande bandeira e os cavaleiros emboscados em vários locais se moveram simultaneamente. Uma flecha sinalizadora cortou o céu, sua chama traçando uma trajetória vermelha, em direção ao corpo do gigante de gelo. Perturbados pelo ataque repentino, os 4 gigantes de gelo, que brincavam alegremente, pararam por um instante e, em seguida, soltaram rugidos ensurdecedores. Seus pés enormes batendo no chão enquanto caminhavam furiosamente na direção das chamas. Separem-nos, gritou Lambert. Os cavaleiros se dividiram em 4 grupos, atacando os gigantes por diferentes direções e provocando-os constantemente com suas longas lanças. Cada ataque atingiu com precisão as partes mais sensíveis dos gigantes, articulações dos joelhos, rostos, espaços entre os dedos, axilas. Os gigantes rugiram, golpeando com seus porretes de gelo e rocha, tentando esmagar esses inimigos semelhantes a vermes. Mas os cavaleiros estavam preparados, recuando rapidamente, usando o terreno e sua velocidade para ganhar tempo, guiando os gigantes para suas respectivas áreas de emboscada. Poucos minutos depois, os 4 gigantes estavam completamente separados, entrando em zonas de armadilha diferentes. Liderar. A equipe de armadilhas, que vinha sendo emboscada há muito tempo, lançou repentinamente as redes de corda com pesos que haviam sido preparadas previamente. As cordas pesadas enredaram com precisão as pernas dos gigantes. Os passos dos gigantes vacilaram enquanto eles lutavam para se libertar das amarras. Cavaleiros escondidos nos flancos investiram rapidamente. Suas pontas afiadas de lança ou espadas longas atingindo diretamente as articulações vulneráveis atrás dos joelhos dos gigantes. A longa lança perfurou sua carne gélida. A armadura de gelo ali era mais frágil. Cada golpe fazia o gigante soltar um rugido ensurdecedor, cambaleando para trás de dor. Recuar, reposicionar. Os guerreiros não se demoraram na batalha, dispersando-se rapidamente em direções diferentes, não dando ao gigante nenhuma chance de contra-atacar. O gigante soltou um sibilo de dor, ajoelhando-se sobre um joelho, seus movimentos de luta tornando-se repentinamente lentos. Soldados emboscados do outro lado repentinamente lançaram tochas, e as chamas lamberam a resistente armadura de gelo do gigante. Em breve, sua aura de frio extremo começou a oscilar, e a superfície da armadura de gelo gradualmente rachou sob o calor escaldante. Svi. Os arqueiros aproveitaram a oportunidade para disparar flechas flamejantes que cortaram a noite, indo direto para o rosto do gigante. Diversas flechas atingiram com precisão os olhos e as bochechas do gigante, e as chamas chamuscaram sua carne. Rugido. O gigante cobriu o rosto com as mãos, debatendo-se violentamente. Cavaleiros, preparem-se. Alvo, coração e garganta. Matar. Os cavaleiros ativaram sua aura de batalha, e uma aura vermelha de batalha ardeu em suas espadas longas e lanças longas. Eles esporearam seus cavalos, acelerando como lâminas vermelhas afiadas, perfurando ferozmente os corações e gargantas dos gigantes. O sangue espirrou, e o primeiro gigante soltou seu grito final, seu corpo caindo no chão. É claro que nem todos os outros grupos tiveram o mesmo sucesso. Um rugido ensurdecedor veio repentinamente de uma das áreas das armadilhas. Rugido. Aquele era um gigante de gelo excepcionalmente violento. Seu corpo enorme havia se libertado da rede de cordas. Uma simples pisada de sua grossa pata fez com que o solo repleto de armadilhas rachasse, lançando detritos para todos os lados. Droga! Essa armadilha não aguenta. A expressão do cavaleiro líder mudou. Quando ele estava prestes a ordenar que sua equipe retomasse o cerco, o gigante já havia explodido em fúria. Subitamente abriu os braços, rugiu para o céu e a aura gélida ao redor de seu corpo aumentou dramaticamente. Uma violenta tempestade de gelo varreu repentinamente todas as direções. Bum! A tempestade, misturada com inúmeras lâminas de gelo afiadas, cobriu instantaneamente toda a área. O vento frio açoita o chão, e os cavaleiros foram pegos de surpresa e arremessados para trás pela forte rajada. 2 cavaleiros aprendizes foram arrastados diretamente para a tempestade, suas armaduras instantaneamente cobertas por uma espessa camada de gelo, seus corpos congelados e rígidos. Então, uma rajada de vento os arrastou, arremessando-os violentamente para longe, onde se chocaram com força contra a parede de rocha, perdendo assim sua capacidade de combate. Outro cavaleiro formal sequer reagiu antes de ser atingido pelo bastão giratório do gigante. Ele voou dezenas de metros como uma pipa quebrada, caindo violentamente no chão e cuspindo sangue. A cena imediatamente se transformou em caos. Mas quando o gigante de gelo estava prestes a brandir seu porrete novamente para varrer o campo de batalha, uma aura vermelha de guerra cortou repentinamente a nevasca, atingindo diretamente o pulso do gigante. A energia escaldante da espada abriu um longo e estreito ferimento nos músculos de ferro frio do gigante, e sangue azul escuro jorrou, respingando na neve e solidificando-se rapidamente em cristais de gelo. Corte a perna dele, rugiu Lambert, erguendo sua espada longa, imbuída de intensa aura de batalha, apontando diretamente para o joelho do gigante. 2 cavaleiros de elite seguiam de perto, os 3 formando uma formação de ataque triangular, avançando em direção ao gigante.
A espada de Lambert desferiu um golpe feroz, atingindo precisamente a articulação atrás do joelho do gigante. Rachadura. A espada cravou-se profundamente na armadura de gelo, cortando o tendão e fazendo o corpo maciço do gigante tremer violentamente, quase o levando a cair de joelhos. Outro cavaleiro de elite aproveitou a oportunidade para saltar, sua espada longa ardendo com aura de batalha flamejante, cravando-se ferozmente nas costelas do gigante. O último cavaleiro golpeou com força o tornozelo do gigante, tentando desequilibrá-lo completamente. Com 3 espadas golpeando simultaneamente, a dor intensa levou o gigante a uma fúria extrema. Ele soltou um rugido ensurdecedor, tentando brandir seu porrete e contra-atacar novamente. Pare com isso! Lambert rugiu, batendo os pés com força no chão e usando a energia para saltar novamente. Sua espada longa girou horizontalmente para trás, a lâmina atingindo com precisão a articulação do pulso do gigante. Rachadura. O som de ossos estalando era claramente audível. O gigante soltou subitamente o aperto no porrete, e o enorme porrete de gelo escapou de suas mãos, caindo com força no chão e lançando estilhaços de gelo por toda parte. Agora, os cavaleiros atrás dele ergueram suas longas lanças e com rugidos ensurdecedores, todas as suas armas perfuraram simultaneamente os pontos vitais do gigante. Pul, 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 pul. Sangue gelado espirrou manchando a neve, e aquele gigante enfurecido não conseguiu mais se manter de pé, seu corpo enorme caindo no chão, perdendo completamente a vida. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.